O que está acontecendo? O Tribunal de Contas do Estado tinha pedido para derrubar aí a licitação que aconteceu e trouxe como resultado, né, uma empresa vencedora que já está fazendo os estudos de viabilidade técnica dessa ponte, para fazer também o estudo ambiental ali na região da Baía de Guaratuba. O Tribunal de Contas entrou com uma liminar, então, para que isso fosse cancelado, todo o processo de licitação, por conta de algumas cláusulas que foram colocadas ali antes desse contrato ser assinado. Agora, a liminar foi derrubada e aí a empresa vai poder voltar a seguir com esse trabalho de estudos para entender como é que vai ser, né? Eles estão ainda naquela fase inicial, são 6 meses que a empresa tem para fazer os estudos técnicos. A Vanessa Fontanella tem mais detalhes pra gente e vai contar tudo agora. Bom dia, Vanessa. Oi, Manu, Riva, ótima sexta-feira para vocês e a todos que nos acompanham. O Tribunal de Contas do Estado informa que pretende ajuizar na próxima semana uma representação para questionar uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que acatou um mandado de segurança impetrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. O órgão estadual questionou na Justiça a liminar proferida pelo conselheiro Maurício Requião no final do ano passado e que foi seguida por unanimidade pelos demais integrantes do TCE. Na decisão, o plenário da Corte determinou a suspensão da execução do contrato firmado pelo DER com um consórcio de empresas para a construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba. O motivo da suspensão foi a exigência prevista no edital de que os licitantes comprovassem ter executado em uma única obra de ponte 5 quesitos de engenharia. Em uma avaliação preliminar, os conselheiros do Tribunal de Contas consideraram que essa exigência pode ter restringido o caráter competitivo da licitação. A medida adotada pelo TCE atendeu um pedido da construtora Gaspar S.A. do Rio Grande do Norte, que ofereceu a proposta mais baixa para realizar a obra. O valor foi de R$ 386.799.000, mas a empresa foi desclassificada. Entretanto, a ordem judicial derrubou a liminar do Tribunal de Contas, autorizando o consórcio Nova Ponte, responsável pela obra no litoral, a retomar os procedimentos para obter o licenciamento ambiental e prosseguir com os trâmites do projeto. Agora, o Tribunal de Contas informou que vai recorrer da decisão do TJ Paraná. Em manifestação divulgada ontem, o presidente da Corte, Fernando Guimarães, ressaltou que é necessária a preservação das prerrogativas constitucionais da Corte. O conselheiro ainda reforçou que o recurso que será apresentado tem como objetivo reformar a decisão que questionou a competência do tribunal para assustar a execução de contratos administrativos, assegurada pela nova Lei de Licitações e Contratos e também em consonância com as atribuições das Cortes de Contas. Volto contigo aí no estúdio, Manu. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Então vamos lá, Riva, para a gente entender aí a ordem cronológica da coisa. Em outubro do ano passado, a gente teve a licitação acontecendo. A 6 terceira empresas ganhou. Participaram e foi a terceira que ganhou. Isso aí. O consórcio Nova Ponte. Porque a primeira e a segunda empresa foram consideradas inabilitadas. E aí, o grande fator era que fosse o valor mais baixo para obra. E por que a primeira e a segunda colocada foram inabilitadas? Justamente por essa questão aí, que é o que o Tribunal de Contas implica, digamos assim, nesse momento. Eles colocaram lá, Riva, entre as regras da licitação, que para fazer essa obra, para se colocar ali como interessada em fazer essa obra, a empresa precisava já ter experiência em uma obra exatamente como a que vai ser feita ali na região de Guaratuba. Que nunca foi feito no Brasil. Ou seja, precisava fazer uma ponte estaiada que tivesse a estrutura ali também em cima do mar, por exemplo, não uma ponte estaiada na cidade. Então são acho que 5 requisitos de ter essa experiência de fazer tudo isso em uma única obra. E essa era a única empresa que tinha isso. Só que aí a licitação aconteceu, o contrato foi assinado com essa terceira colocada e depois disso vem o Tribunal de Contas implicar com essa exigência que estava lá. O conselheiro é? Maurício Requião. Que entrou há pouco tempo, depois de 13 anos, é irmão de Roberto Requião, já foi secretário de Educação, é o secretário de Educação, todo mundo vai se lembrar a época das TVs laranjas, aquele escândalo que teve, que morreu na casca. Mas é preciso lembrar o histórico. Reforçar também irmão de Roberto Requião, que
disputou a eleição ao governo do estado com Ratinho Júnior e perdeu. Todo mundo sabendo que a ponte é uma das principais bandeiras aí de Ratinho Júnior para esse segundo mandato, né? Se não é política, é o quê, hein? Não existe. A obra como vai ser feita ali, não existe algo similar no Brasil, porque ela vai misturar uma série de técnicas diferentes. Mas e aí é uma coisa que a gente fala muito do que acontece aqui no nosso estado, aqui no Brasil, né, Riva? O timing do negócio. É agora, depois que o contrato foi assinado. E não foi na licitação. A empresa já está fazendo os estudos, é que eles vão implicar com a regra da licitação que aconteceu em outubro do ano passado? E vamos lembrar assim, a justiça disse o quê? Derrubou, né? Pode fazer, não. E a justiça já tinha dito. Porque assim, qual era o grande problema para você fazer a ponte de Guaratuba? As ONGs ecológicas que entravam por causa do crustáceo vermelho do norte do Chipre, que foi colocado lá, que ninguém sabia, aquela coisa toda. A justiça chegou e falou, peraí, fez a parte dela, de arbitragem. Vamos aqui, vamos conversar. As ONGs recuaram, todo mundo recuou, porque é fundamental a ponte de Guaratuba para o progresso social do litoral do nosso estado e junto o progresso ambiental. Toda obra vai trazer algum tipo de problema ambiental. Você tem que contemporizar tudo isso, contingenciar tudo isso para que ele não seja grande. Ou você dê alguma outra contrapartida. Agora a forma como essa ponte está sendo construída é a primeira vez que vai ser feita no Brasil dessa forma. Desse jeito, em um local similar. Você não tem nada parecido. Você tem dos 5 requisitos, 3 requisitos foram feitos numa ponte, 2 requisitos numa outra, mas os 5 em conjunto não. Então é algo inédito. E já foi a terceira empresa que ganhou porque as outras foram desabilitadas. E é a falta de timing. E é o fazer política por meio do Tribunal de Contas. É o que eu digo sempre. O jeito de se indicar os conselheiros do Tribunal de Contas têm que mudar. O jeito de se indicar o procurador-geral tem que mudar. O jeito de se indicar tudo tem que mudar. Porque aí é alguém que declaradamente é oposição ao governador que está ali fazendo. Sendo que todos os outros envolvidos disseram que não, está certo o processo, inclusive a própria justiça pelo Tribunal de Justiça. A política, ou o desejo político, ou a vontade política, ou as oposições políticas não podem destruir o progresso e atrapalhar o povo. Eu não estou falando de nada positivista aqui, que o positivismo já morreu na casca também de ordem e progresso. Não. Eu estou falando de progresso social, progresso econômico. Se você for pegar cada contrato de licitação, cada vírgula é possível e passível de se cancelar. Concorda? Agora, fazer política destrutiva usando o tribunal, não pode isso acontecer de maneira nenhuma. Não pode. Aliás, no tribunal jamais deveria entrar política. E a gente tá com base para falar isso, porque o próprio tribunal disse que não tem sentido o que foi feito. Eu respeito os técnicos do Tribunal de Contas. Eu conheço técnicos do Tribunal de Contas. Os técnicos, os auditores. E também conheço os técnicos do DR. Judicializar pode tudo. Mas ali foi encontrado um motivo, achado, para que a ponte atrase. E não é assim. Não é assim. A política não pode ser nefasta. Ela tem que ser correta. Concorda?